Capital de giro, um indicador muito importante, mas também muito negligenciado por muitos empresários. O que será capital de giro? Será que capital de giro realmente é importante ou será que é tudo frescura? Tudo sobre capital de giro. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Fala empresário, fala empresária de sucesso, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Fala Empresário, um canal que tem como objetivo trazer conteúdos para você que é MEI ou microempreendedor individual, para você que é empreendedor na informalidade ou para você que um dia pensa em abrir o seu próprio negócio, gerar renda, emprego, fazer a diferença aí onde você mora. Se você é uma dessas três pessoas, esse canal foi desenvolvido especialmente para você. Capital de giro, um assunto muito interessante. O que será capital de giro? Capital de giro, em termos técnicos, ele significa o seguinte: é a diferença entre os recursos disponíveis em caixa e a soma das despesas e contas a pagar. Ficou meio difícil para você entender, né? Então deixa eu facilitar para você. O capital de giro é todo o montante financeiro que as empresas precisam para colocar o seu negócio em operação, certo? Isso é o capital de giro que toda empresa precisa. Existem hoje, pessoal, 4 tipos de capitais de giro. O capital de giro líquido, o capital de giro nulo e o capital de giro próprio, ok? Eu vou discorrer durante esse vídeo um pouquinho sobre cada um deles. Mas antes, nós precisamos entender alguns conceitos básicos, tá bom? Eu vou tentar também ser mais simples para você entender. Para a gente entender o conceito de capital de giro, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é ativo circulante e passivo circulante. Calma, fica tranquilo, eu vou explicar para você. Olha só, ativo circulante então é o seguinte: pensa em todos os bens que a sua empresa tem que você consegue transformar rapidamente em dinheiro, ou seja, que tem alta liquidez. Isso aí é um ativo circulante. E o passivo circulante, em contrapartida, são todas as obrigações que a sua empresa tem para colocar o seu negócio em operação. Alguns exemplos para você de passivos circulantes. Vamos lá, olha só que interessante. Pagamento de funcionário é considerado um passivo circulante. Salários e encargos trabalhistas também é considerado um passivo circulante, 13º, férias e etc. Deu para você entender então um conceito sobre ativo circulante e passivo circulante? Sabendo disso, a gente consegue entender então o que é o capital de giro líquido. O que seria isso? Olha só, em termos técnicos, o capital de giro líquido, tá? Ele é exatamente a diferença, né? O saldo do ativo circulante menos o passivo circulante. Como você entendeu agora, esse saldo que sobra aí, então, é um capital de giro líquido, tá? Esse capital de giro líquido ele é muito importante para em alguns momentos da sua empresa. Eu vou explicar. Olha só, vamos imaginar que em momentos de sazonalidade a sua empresa não atingiu as metas que você esperava. Nesse caso, você teve baixa nas vendas. Nesse momento, o que aconteceu aí na sua empresa? Você teve uma diminuição do seu ativo circulante e um aumento do seu passivo circulante. Automaticamente você teve um gap aí de valor. Quando a empresa possui um capital de giro líquido, ela consegue suprir as necessidades sazonais que essa empresa tem. Entendeu? E aí isso demonstra que essa empresa tem uma saúde financeira boa, uma saúde financeira interessante. Sobre capital de giro nulo, como é que funciona? Isso aí na verdade é quando a empresa ela não possui o capital necessário para girar toda a sua operação. Então nesse caso a empresa ela sempre está no vermelho. É o que aconteceu com muitas empresas na época da pandemia, quando a gente vivenciou. Nós vimos que em menos de 2 meses, dezenas e dezenas de empresas quebraram. Por quê? Porque elas não tinham capital de giro. O capital de giro delas era nulo. E nesse caso, elas não tinham como continuar a operação do seu negócio. E olha só que interessante. Capital de giro próprio.
Também é outro capital de giro que existe, e esse é muito interessante porque algumas empresas, quando pensam em implementar uma nova tecnologia, quando pensam em implementar, de repente, uma novidade na empresa, ampliar o negócio, às vezes as empresas elas fazem busca de um capital de giro em instituições financeiras. Mas isso só ocorre por quê? Porque ela não tem capital de giro próprio, entendeu? Quando a empresa tem capital de giro próprio, ela consegue se autofinanciar. E aí ela consegue implementar uma nova tecnologia, ela consegue também implementar uma novidade na empresa, um produto ou um serviço diferenciado, e também se ela quiser fazer uma expansão diária, aquisição de algum novo maquinário, ela consegue fazer com o seu próprio capital. E aí nesse caso você não entra em instituições financeiras e nem em bancos. Então isso demonstra que a empresa está saudável. Olha só. Capital de giro é um indicador financeiro fundamental para que você acompanhe aí no seu negócio. Alguns consultores financeiros dizem que o ideal de se ter um capital de giro na empresa é em torno de 6 meses a 12 meses, nós escutamos, principalmente no período da pandemia. Então assim, eu faço a seguinte pergunta para você. Quanto que você tem disponível aí de capital de giro na sua empresa? Vamos ter um exemplo bem fácil aqui para você entender a importância desse indicador financeiro, de ter esse recurso aí na sua empresa. Olha só, quanto tempo você acha que um ser humano ele consegue viver sem beber água? Pesquisando no Google um pouquinho, eu vi que não existe um indicador certo, mas existe uma variável entre 2 dias a 1 semana, dependendo do metabolismo da pessoa. Então, assim, aí eu te faço a seguinte pergunta. Quanto tempo a sua empresa fica sem beber água? Olha só, quanto tempo a sua empresa consegue ficar sem o capital de giro? Algumas conseguem ficar 2 meses, 3 meses. Algumas, como eu mencionei antes, na época da pandemia não aguentaram nem 30 dias, porque não tinham capital mínimo suficiente para rodar o negócio. Então, empresário, empresária de sucesso, vocês que estão me assistindo aqui, busquem formar o capital de giro de vocês. Isso é muito importante para você que pensa em um dia abrir o seu negócio, você ter esse capital de giro antes de você abrir o seu negócio. E se você já tem o seu negócio, mas ainda não possui o seu capital de giro, você consegue, através de um bom fluxo de caixa, organizar as suas finanças para ir aos poucos montando o seu capital de giro. Agora fala para mim aqui nos comentários. O que você achou sobre esse indicador financeiro? Sabia a importância que ele tem aí na sua empresa ou na sua futura empresa? Mas para isso você precisa se inscrever aqui no canal. De novo, se você é um MEI, se você é um microempreendedor individual, se você é um empreendedor na informalidade e ainda não possui o seu CNPJ, ou se você é um jovem, uma jovem e pensa em um dia em empreender, nesse universo tão maravilhoso, abrir o seu próprio negócio, você precisa se inscrever aqui no canal. Aproveite também e deixe o seu like para fortalecer essa mensagem. Se você conhece também outras pessoas que se interessam sobre esse assunto de capital de giro, aproveite e compartilhe esse conteúdo com eles. Eu vou ficando por aqui, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!